Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Roberto Rocha e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma estratégia operacional bem simples de aplicar, né? Você pode aplicar ela em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico, bem bacana e bem simples. Vamos lá direto ao ponto. Vou compartilhar aqui com você minha tela aqui no mini índice. Para cá, procurar uma situação aqui que a gente possa aqui tá bom, tá perfeito. Vamos aqui então marcar logo aqui uma tendência de baixa. Aqui eu marco uma LTB. Tivemos aqui uma tendência de baixa, uma perna de baixa, movimento de baixa, topos e fundos descendentes. A tendência aqui era de baixa, enfim. Então nós tivemos aqui o rompimento dessa LTB, fazendo então uma reversão de tendência. Primeiro aqui a gente vai entender o que é reversão de tendência. A gente já tem uma ideia, né? A gente viu lá no vídeo anterior o que é pivô. E agora aqui a gente vai entender melhor o que é uma reversão de tendência e vamos também colocar uma estratégia operacional que a gente pode utilizar em cima do pivô. Bem simples, como eu falei. Vamos utilizar então para isso. Vamos fazer o uso de três indicadores, nesse caso, das médias móveis. Uma de 21 períodos ou 20 períodos, essa é a aritmética ou média simples, né? Também vai ter aula aqui sobre as médias móveis. Vamos colocar aqui também a de 9 períodos, porém essa é exponencial. Vamos colocá-la aqui verdinha para diferenciar um pouco. Ser verde. E também vamos colocar a média de 200 períodos. 200 períodos aritmética ou simples. 200 períodos. A gente vai entender ainda o que é isso, né? Vamos abordar aqui bonitinho o que é a média móvel, o que significa esses períodos. Vamos ter ideia melhor do que é isso nos próximos vídeos. Então nós temos agora aqui as três médias e a gente vai fazer a estruturação de uma operação aqui em cima do pivô, utilizando a reversão da tendência. Então, se você assistiu o vídeo, você já sabe que aqui nós tínhamos uma tendência, aqui nós temos agora a reversão dessa tendência, formação de um pivô. O pivô está aqui formadinho já, a gente já entende que aqui esse movimento é do pivô. Como eu falei, os movimentos do gráfico nunca são perfeitos e também não tem uma regra geral em movimentos do gráfico. Então nós temos aqui a formação desse pivô. Eu acredito que esteja bem nítido aí, está dando para ver direitinho, né? Vou dar mais um pouquinho de zoom aqui que eu acho que melhora. Temos aqui ó, o pivô, né? Formou esse primeiro movimento de alta, retração, expansão novamente. Só para a gente entender aqui o que aconteceu aqui nessa reversão, como utilizar, fazer aqui estruturar uma operação. Beleza? Vou diminuir um pouquinho novamente, para a gente ganhar mais campo de visão aqui. Então vamos lá. Ao utilizar as médias móveis, nós precisamos levar em conta o seguinte: a gente precisa ter o alinhamento dessas médias, né? Então, para ter esse alinhamento, numa tendência de alta, é importante que eu tenha a média de 200 períodos, a média de 21 períodos e a média de 9 períodos. Nessa configuração, nessa ordem aqui, nessa situação, ó, a média de 200 períodos por baixo, em seguida a média de 21 períodos e aí então a média de 9. Se eu tenho essa configuração, eu tenho então a situação favorável para o meu trade. O que acontece aqui é o seguinte, ó, a gente tem aqui o rompimento da LTB, formando aqui o primeiro movimento de alta, né, o primeiro movimento contrário à tendência prévia, que seria a tendência de baixa. Esse primeiro movimento, ele rompe aqui essas médias, a média de 200, média de 20, média de 9. Até esse momento não se tinha nada a fazer aqui, ó, né? Até aqui a gente não tinha nada a fazer, ó, rompendo as médias de 20, de 9. Lembrando, ó, a gente ainda não teve essa aula aqui, mas vamos ter.
quando o preço está trabalhando entre a média de 20 e a média de 200, por exemplo, quando ele está no meio aqui, ó, isso aqui é uma região de armadilha, é trap zone, não se opera aqui dentro. O que acontece? Aqui seria o caso, o que vai mandar vai ser a disciplina, e você esperar o movimento correto do gráfico, o movimento dos preços, a formação do padrão, a formação da estruturação da sua operação. Se você for ficar procurando o que operar, você vai achar, né? Vai ver a operação à torta e à direita. O ideal, para que você realmente tenha resultado, tenha êxito aqui, é você aguardar o momento certo. E o momento certo é o momento em que você tem as médias alinhadas, como eu falei, né? Aqui, por exemplo, você tem uma ideia do que eu estou falando. Ó. A média de 200, a média de 21 e a média de 9 períodos alinhados. Ó. Por mais que a média de 200 aqui esteja ainda meio flat, ela ainda não tem uma tendência ainda bem definida, por ser uma média de período maior, ela vai demorar um pouco mais até ela ficar mais inclinada. As outras já seguiram, mostrando a força da tendência, qual é a direção agora para onde o mercado vai a partir desse momento. Então, a partir daqui, a partir do momento em que você tem essas médias alinhadas, aí sim você vai ter a situação de pegar uma boa movimentação do preço a seu favor. Se você está aguardando aqui um movimento de alta e tem essa indicação, tem essa confirmação, o alinhamento das médias, né? Você realmente tem aí a possibilidade de pegar uma boa movimentação. É claro que também você precisa estar ligado na formação do padrão, né? O que está sendo formado, o que aconteceu. Para isso você precisa ter o contexto que vinha uma tendência de baixa e fez então a reversão dessa tendência. É um movimento muito bacana de se pegar, né? E como eu falei, só depende de você aguardar o momento certo. E quando acontece isso, você tem aí, por exemplo, a formação de um padrãozinho que poderia ser, a princípio seria talvez uma deriva, mas aqui já formou uma bandeira, no rompimento dessa bandeira, então você pode fazer a entrada, né? Aqui ó, seria a entrada bem aqui. Aqui você está com uma estrutura bem bacana, estrutura de alta bem bacana, o pivô aqui formado, né? Ó, formou o pivô, ó, fez o movimento de retração e expandiu novamente. Ó. Rompeu a cabeça do pivô, ó, foi onde exatamente você entrou. Essa é uma operação, é uma estratégia de operação. Usando aqui apenas o padrão, né? Aqui o padrão que eu me refiro seria o rompimento de uma bandeira. Rompeu, confirmou, deu a entrada aqui e pegou esse belo movimento de alta. Para você mensurar o seu alvo, onde é que você deveria sair, por exemplo, é simples. Se você ainda não conhece a ferramenta de Fibonacci, também vai ter aula aqui no canal a respeito. Mas para você poder já fazer, estruturar aí sua operação, vou dar aqui um exemplo bem simples. Ó, pegando a ferramenta de Fibonacci aqui, da retração de Fibonacci, você consegue também fazer a expansão nela. Ó, você vai trazer o 0%, eu vou colocar na mínima do dia. Poderia ser aqui, ó, na mínima do dia anterior, não teria problema nenhum. Mas eu vou colocar aqui na mínima do dia, né? Vou abrir aqui. O mercado aqui abriu com esse gap, né? Eu vou utilizar a mínima do dia. Então ali eu peguei a mínima, e a retração de 61.8 eu coloco lá na cabeça do pivô. Que nesse caso aqui, a cabeça do pivô seria aqui, ó. Eu vou considerar como a cabeça do pivô aqui. Então nesse caso eu vou pegar aqui, colocar a retração de 61.8 lá na cabeça do pivô, como eu falei, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente ver melhor o que é esse 61.8. Olha, tá aqui, ó. Tá bem escondidinho aqui, ó. Vou puxar um pouquinho para a gente ver, ó. Essa é a retração 61.8 da Fibonacci. Ó. E aqui está o 0%, a mínima do dia. O 0% aqui está na mínima do dia. A retração de 61.8 está na cabeça do pivô. A gente já aprendeu o que é a cabeça do pivô, né?
61.8 na cabeça do pivô. Então aqui, ó, eu tenho um alvo que é nos 100%. Esse é o meu primeiro alvo. Olha lá. Vou colocar aqui, por exemplo, vamos ver onde é que vai dar aqui. Vai estar até onde isso aqui? Olha lá, nos 121.442. Aqui a gente está no mini índice, né? Então tá lá. Esse é o meu primeiro alvo, né? Então eu aguardei, fiz toda aquela, eu esperei, né, toda a movimentação. Só então que eu fui fazer a minha entrada no momento oportuno ali, né? Depois de ter aguardado aí um tempo, na formação do padrão, foi que eu entrei. Aqui, ó. Como eu falei, a princípio ela poderia estar formando ali uma deriva. Deriva seria um outro padrão. Deriva geralmente é o que freia o primeiro movimento, né? Você tem um movimento muito forte. Aí aqui não foi o caso não. Aqui ela fez a bandeira, rompeu aqui, ó. Fez o rompimento da bandeira. E aqui seria uma excelente entrada. A confirmação do rompimento dessa massa aqui. Essa aqui seria uma boa operação. Então, o seu stop teria que ficar aqui, abaixo dessa barra. É uma barra grande, né? Então é uma boa barra de defesa. Lembrando que aqui o stop técnico seria lá embaixo, nessa mínima, ou nessa aqui, ó. Geralmente o stop, quando o stop você deve utilizar de uma forma seguinte, como, bom, se pegar meu stop é porque realmente eu estava errado com relação à minha análise. Então, é porque realmente reverteu, isso aqui que eu achava que era uma reversão de tendência, simplesmente foi um movimento de retração e agora está dando seguimento ao movimento anterior. Não, aí sim estaria pegando meu stop. O ideal é que seja isso, mas a gente sabe que muitas das vezes a gente também pode utilizar um stop um pouco mais curto. Isso é um pouco mais arriscado, mas é possível também, não tem problema nenhum. É possível, pode acontecer de você talvez ser aqui, tomar aqui uma violinada, né? E depois ficar fora do trade e ver o trade andar na direção que você esperava. Não foi o caso aqui, aqui simplesmente ele rompeu e foi, andou mesmo a favor. Lembrando aqui seria o stop. E aí andou bem, foi embora. Foi lá no primeiro alvo, somente no primeiro alvo foi onde ele fez esse retorno. Aqui armou novamente um novo pivôzinho, ó. Armou um novo pivô de alta. Ó. Armou um novo pivô de alta. E deu seguimento agora para o segundo alvo. Vamos aqui diminuir um pouquinho. Vamos ver onde é que ele bateu ali, o segundo alvo. Vamos lá. Ferramenta de Fibonacci novamente, ó. Vamos puxar, deixa eu apagar esses estudos aqui, que aí fica mais fácil da gente entender. Apaguei até a ferramenta. Vamos lá. Novamente a ferramenta, pega lá na mínima do dia. Ao contrário disso, deixa eu fazer aqui. Pegar a mínima do dia, que foi aqui, ó. O 0% está lá, né? Isso é na tendência de alta. A tendência de baixa é o contrário. Ó, agora, nós vamos colocar, lembrando aqui, a primeira a gente utilizou o 61.8 na cabeça do pivô. Agora a gente vai utilizar, para pegar o segundo alvo, a retração de 50% na cabeça do pivô. Esse vai te dar o segundo alvo. O primeiro alvo foi aqui, né? E o segundo alvo é aqui, ó. 122 mil pontos. 122.255. Lá é o segundo alvo. Parece ser curto, né? De um alvo para outro, mas só esse pedacinho aqui, ó. Deixa a gente ver aqui. Vamos ver quanto é que dá aqui, ó. Quantos pontos? Olha lá, 645 pontos. Então é um bom alvo. Segundo alvo. E ele passou do segundo alvo. Quase, se bobear, ele chegou no terceiro alvo. Ó. Ó. Então a gente tem aqui, ó, pegando a mínima do dia, no 0%, né? Colocamos aqui, ó, nos 50%. Esse seria agora o segundo alvo, para pegar o segundo alvo. Lembrando que o primeiro é só você colocar aqui a 61.8 na cabeça do pivô, né? E o segundo alvo aqui no 50%, a retração de 50% de Fibonacci.
Tem como utilizar Fibonacci como expansão? Claro, com certeza tem. Se você colocar a expansão, vai dar exatamente a mesma coisa. Porque tem, além da retração, tem expansão de Fibonacci. A retração, para você ter uma ideia de onde o preço vai retrair, por exemplo. E a expansão é até onde ele pode expandir. Para você mensurar isso. Como é que a gente faz isso? A gente vai agora colocar no 38.2. O 38.2 vai trabalhar lá na cabeça do pivô agora. Então, o terceiro alvo, o segundo foi aqui, né? 122 e os quebradinhos, foi aqui para baixo. O segundo ficou aqui, 600 e poucos pontos. E o terceiro alvo é aquele lá, ó. O terceiro alvo é lá. Aqui para a gente entender melhor, ó. Aqui, ó. O 61.8, 50% e o 38.2 estão aqui, ó. Vou puxar um pouquinho mais para perto para a gente não se perder aqui, ó. Essa aqui é a cabeça do pivô. Meu primeiro alvo eu fiz a partir do 61.8, o segundo alvo a partir do 50% e o terceiro alvo aqui a partir do 38.2. O terceiro alvo seria lá, ó. Essa primeira arrancada aqui não pegou lá no terceiro, mas aqui, ó, dá pra ver que chegou aí lá no terceiro alvo, praticamente, foi bem pouco, faltou pouco para ir lá. Não foi lá, não chegou a pegar no terceiro alvo não. Geralmente ele, até o segundo ele consegue pegar. Até o segundo é provável que vá. O terceiro já é um pouco mais difícil. Mas também não é improvável não. Tá vendo? Chegou bem perto. Esteve bem próximo lá de pegar no terceiro alvo. Então, para a gente entender, a gente utilizou aqui 3 indicadores, 3 médias móveis, para estruturar aqui, para fazer essa operação. Aguardamos aqui a formação de um pivô, a formação de um padrão gráfico, que foi aqui a bandeira, foi o que nos deu aí, que fez uma confluência. Então, além de eu estar formando aqui um pivô, eu tenho um padrão gráfico que tem o alinhamento das médias, que tem um rompimento, né, do padrão, com uma boa continuidade, né, tem o alvo definido, alcançou o primeiro alvo, alcançou o segundo alvo e esteve perto de chegar ao terceiro alvo. Essa é uma estratégia bem simples, como eu falei. Desde já, muito obrigado. Peço a você que se inscreva no canal para que a gente possa estar dentro desses assuntos. A gente vai estar sempre postando aqui novas estratégias, novos assuntos relevantes sobre o mercado financeiro. E até o próximo vídeo. Forte abraço.